Uma das funções do cerimonial e do protocolo é auxiliar, orientar o organizador, né, de um evento, enfim, o cerimonialista, a respeito da hierarquia, da precedência entre as autoridades presentes em um evento. Então você está ali comandando, coordenando um evento, tem várias autoridades, todas ali com o seu prestígio, com os seus egos. Você vai precisar determinar ali a posição na mesa, a ordem das falas, enfim. Felizmente existem as normas, existe o cerimonial e o protocolo, inclusive, no caso público, regido até por lei, que já vão dizer para mim, previamente, como deve se dar a organização dessa hierarquia, dessa precedência. Meu nome é Tiago Zaidan, eu sou jornalista, sou Relações Públicas e professor do Instituto Federal da Paraíba, campus João Pessoa, professor de Comunicação Organizacional e de Eventos. E nesse podcast nós vamos conversar sobre cerimonial e protocolo, com foco em cerimonial público, especialmente aquele regulado pelo Decreto-Lei número 70.274 e pela Lei 5.700. Então, no caso de um evento, de um grande evento, com relação à precedência, a primeira regra, a primeira orientação, que está presente inclusive em lei, e é uma lei federal, é que o presidente da República sempre vai presidir a cerimônia que comparecer. Então, se você está organizando ali um evento, tem uma cerimônia, um cerimonial, a sua repartição está ali organizando, se o presidente da República estiver presente, é ele quem vai presidir aquela cerimônia. Agora, não comparecendo o presidente da República, vai caber ao vice-presidente da República presidir essa cerimônia, se ele estiver presente. Então, se o presidente não tiver, mas o vice estiver, então quem vai presidir aquela cerimônia é o vice-presidente. Então, em geral, a ordem de precedência nas cerimônias oficiais de caráter federal, na nossa capital federal, em Brasília, vai seguir a seguinte ordem. Primeiro, o presidente da República, né, na ordem de precedência. Na sequência, o vice-presidente da República. Depois, o presidente do Congresso Nacional, que é o presidente do Senado. O presidente do Congresso Nacional é o presidente do Senado Federal. Ele vem junto ali com o presidente da Câmara dos Deputados e com também o presidente do Supremo Tribunal Federal, do STF, né, que é o chefe do Judiciário brasileiro, né, o presidente do Supremo Tribunal Federal. Somente depois vêm os ministros de Estado. Então, basicamente, essa é a ordem da alta cúpula ali, de precedência nos eventos de caráter, nas cerimônias de caráter federal, na capital federal. Agora, tem um adendo importante a ser feito aqui. É que depois do vice-presidente da República, né, nós vimos que o vice-presidente da República, na ordem ali de precedência, é o segundo, ele vem antes do presidente do Congresso Nacional. Então, entre o vice-presidente da República e o presidente do Congresso Nacional, pode haver aí mais duas autoridades aí, caso estejam presentes. Isso por previsão legal, tá? Na previsão legal, pode haver cardeais, se tiver algum cardeal presente, ele vai ficar aí nessa ordem de precedência, ele vai vir logo depois do vice-presidente da República, o cardeal da Igreja Católica, né, no caso, e embaixadores estrangeiros. Então, por exemplo, se estiver ocorrendo um evento em Brasília, onde estão presentes aí o presidente da República, o embaixador da França e o presidente do Senado Federal, o embaixador da França vem logo depois do presidente da República nessa ordem de precedência, porque ele é um embaixador estrangeiro. E o embaixador estrangeiro, segundo previsão legal, na ordem de precedência, ele vem logo depois do vice-presidente da República. Tá? E aí você me pergunta, e o que é que os cardeais estão fazendo aí, né? Com essa premissa, a mesma premissa de um embaixador estrangeiro, né, praticamente, né? Vindo logo depois ali do vice-presidente, caso estejam presentes ali nessa ordem de precedência. O que é que fazem os cardeais ali? É porque, para o entendimento legal, né, da lei federal que regulamenta o cerimonial, os cardeais da Igreja Católica são possíveis sucessores do Papa. E, por isso, eles são vistos como príncipes herdeiros, possíveis, né? Eles têm uma situação equivalente à de um príncipe herdeiro.
Porque no conclave da Igreja Católica, que é o evento que tem o seu próprio cerimonial e protocolo, inclusive, lá no Vaticano, para se eleger um Papa, né, por ocasião, né, da eleição de um novo Papa, quem participa do conclave são os cardeais. Eles votam e são votados. Eles ficam reunidos ali no conclave, isolados, enclausurados, até que o novo Papa seja eleito. E aí esses cardeais, eles estão ali para votarem e serem votados. Então dali, daqueles cardeais vai sair o novo Papa. Então por isso que eles são vistos como possíveis sucessores do Papa. Por essa situação peculiar, eles acabam recebendo esse status de príncipes herdeiros, ou pelo menos tem uma situação equivalente à de um príncipe herdeiro, já que eles podem suceder o Papa, que é um chefe de Estado, é bom lembrar, né? O Papa ele é um chefe de Estado no caso do Vaticano, né, que é um país, e o chefe daquele Estado é o Papa. Ele não apenas é o chefe da Igreja Católica, como também é um chefe de Estado, que é o Vaticano. Então, por isso que os cardeais aparecem ali junto dos embaixadores, né, na ordem de precedência, essa questão aí sui generis. Então, aqui eu já tenho contemplados aqui, nessas primeiras autoridades que eu mencionei, eu tenho contemplados aqui o chefe do Poder Executivo, o chefe do Poder Legislativo, que é o presidente do Congresso Nacional, e o chefe do Poder Judiciário, que é o presidente do Supremo Tribunal Federal. Aqui eu tenho uma cúpula já. Além desses chefes, estão o vice-presidente da República e o presidente da Câmara dos Deputados. Lembre-se também que, caso estejam presentes, eu também posso ter aqui, junto a essa cúpula, nessa ordem de precedência, os cardeais e os embaixadores estrangeiros. Eles viriam logo depois do vice-presidente da República. Depois dessa cúpula inicial aqui, na ordem de precedência, aí sim, finalmente, vêm os ministros de Estado. Os ministros, os chefes das pastas do Poder Executivo, do Ministério da Saúde, do Ministério da Educação, enfim, né, do Ministério da Fazenda. Só então é que os ministros vêm logo após, portanto, o presidente do Supremo Tribunal Federal, que é o chefe do Poder Judiciário. Agora, e se eu tiver naquele evento, naquela ocasião ali, em que eu sou responsável pelo cerimonial e protocolo, se eu tiver mais de um ministro, né? Eles estão todos ali, ocupando o mesmo status, todos são ministros. Como é que eu faço para determinar a ordem de precedência entre eles? Por sorte, isso também já está previsto por lei. Não é o cerimonialista que vai ter que julgar quem vai ter a precedência entre os ministros. A regra é muito simples. A precedência entre os ministros de Estado é determinada pelo critério histórico de criação do respectivo ministério. Então, quanto mais antigo aquele ministério, maior a precedência do chefe daquela pasta, do ministro daquele ministério. Tá? E de antemão já posso te adiantar que o ministério mais antigo do Brasil é o da Justiça. Então, o ministro da Justiça, ele sempre vai ter precedência sobre os demais. Tá? A própria lei, o próprio decreto, ele já traz mais ou menos uma lista ali, me dando uma ideia, uma pista de quais são os ministérios, né, mais antigos, a relação do mais antigo para o mais novo. E nessa lista que ele traz, eu posso te antecipar que os 5 primeiros, ou seja, os 5 mais antigos e que, portanto, possuem precedência sobre os demais são Justiça, Marinha, Exército, Relações Exteriores e Fazenda. Agora, digamos que está ocorrendo um evento no Ministério da Saúde, Ministério da Educação, e o presidente da República não está presente nesse evento. Quem vai presidir essa solenidade, no caso, é o ministro de Estado. Tá? O ministro de Estado responsável pelo respectivo ministério. Então, se o evento for no Ministério da Saúde, é o ministro de Estado da Saúde e quem vai presidir aquela solenidade. Se for no Ministério da Educação, quem vai presidir aquela solenidade é o ministro de Estado da Educação. Tá? Sempre levando em consideração aqui a informação de que se o presidente da República estiver presente, acabou-se, não é o ministro, é o presidente da República quem vai presidir aquele cerimonial. Bom, agora digamos que nós temos um evento realizado em um estado brasileiro ou no Distrito Federal. Vamos pegar aqui o exemplo da Paraíba. O governador da Paraíba está presente, o governador ou a governadora de Pernambuco está presente. Nesse caso, nos eventos em que o governador comparecer, ele vai presidir
a solenidade. Então, no caso, na Paraíba, o governador da Paraíba. Salvo nos eventos do Poder Legislativo e do Judiciário, e as de caráter exclusivamente militar. Nessas três situações, no caso dos estados e do Distrito Federal, aí terá que ser respeitada os seus respectivos cerimoniais. O cerimonial lá previsto pelo Poder Legislativo daquele estado, o do Judiciário e o exclusivamente militar. Tá? Mas, em geral, quando estiver presente num evento, quem vai presidir aquela solenidade é o governador. Agora, porque nós sabemos que são três poderes distintos, né? Tem o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. Por isso que há essa ressalva com relação aos eventos do poder legislativo e do poder judiciário. Por isso que nesses casos específicos, quando nós falamos de estados e Distrito Federal, se fala em respeitar, em se observar o respectivo cerimonial desses outros dois poderes. Porque o poder legislativo também tem o seu chefe, que é o presidente da Assembleia Legislativa, e o Poder Judiciário também tem o seu chefe. Tá? E também ainda tem esse caso dos eventos de caráter exclusivamente militar. No entanto, quando para essas cerimônias militares o governador for convidado, ser-lhe-á dado o lugar de honra. Então, a despeito de observar-se um cerimonial próprio para os eventos de caráter exclusivamente militar, se o governador for convidado, ele vai receber necessariamente um lugar de honra. Se num evento estiverem presentes, um evento grande, né, de repercussão federal, um evento em Brasília, por exemplo, tá? Digamos que o governo federal organiza um evento importante em Brasília e tem a presença de vários governadores. Entre estes governadores, como se determina a precedência? Porque, afinal de contas, estão lá várias autoridades e eu tenho que, de alguma forma, estipular uma precedência, porque eu vou ter que organizar os lugares, a mesa, as ordens de fala. Então, necessariamente, eu vou ter que lidar com esse pepino de organizar uma precedência. Tá? Essa é uma das funções do cerimonial e protocolo. E eu estou ali diante de vários governadores, né, de chefes de unidades da federação. Como é que vai se dar a organização de precedência entre eles? E aqui é o seguinte: a precedência entre esses governadores vai ser determinada pela ordem de constituição histórica do Estado, ou seja, pela ordem de criação daquele Estado. Os estados mais antigos, os governadores desse Estado terão precedência sobre os demais. Vai seguir essa ordem. Tá? Então não tem nada a ver aqui com o PIB, com o tamanho da economia, com o tamanho da população, não. A regra para se estabelecer a precedência entre os governadores é a ordem de criação desses estados, de surgimento, de constituição dessas entidades. Né? Deste modo, o governador da Bahia sempre vai ter precedência sobre os demais. Na sequência vem o do Rio de Janeiro, depois o do Maranhão, depois o do Pará, depois o de Pernambuco e assim sucessivamente, tá? Seguindo essa ordem aí de criação, de constituição. O governador da Bahia vai ter precedência sobre o governador de São Paulo. Então essa é a questão. A Paraíba está lá no meio. O governador da Paraíba, ele tem precedência sobre, por exemplo, o governador do Rio Grande do Norte, de Santa Catarina, do Paraná, do Distrito Federal. Esta entidade, essa unidade da federação, ela é mais antiga, se constituiu primeiro. Tá? E os estados mais novos, os mais recentes, acabam ficando por último. Né? Rondônia, Roraima. E tem uma questão aqui de concurso público da banca VUNESP, uma questão de 2024, foi para um concurso de especialista portuário, mais especificamente técnico em comunicação social, publicidade e propaganda, onde era perguntado o seguinte: considere a seguinte hipótese: será lançado ao mar um navio fabricado no Brasil com tecnologia francesa. Antes do lançamento haverá um evento com as seguintes autoridades. E aí ele enumera aqui algumas autoridades, tá? Almirante, presidente da República, embaixador da França, presidente da Câmara dos Deputados e presidente do Supremo Tribunal Federal.
O anúncio das autoridades, de acordo com a ordem de precedência, deverá ser o seguinte. Então, basicamente, nessa questão, ele enumera aqui, ele joga aqui algumas autoridades e pede para que a gente coloque em ordem a precedência dessas autoridades. Porque essa precedência é que vai ser levada em conta na hora do cerimonialista anunciá-las naquele ambiente, na hora de posicioná-las à mesa. Então, tem uma função prática essa precedência, não é apenas decorativa, tá? Então, ele trouxe aqui, eu repito aqui as autoridades que ele traz no enunciado: almirante, presidente da República, embaixador da França, presidente da Câmara dos Deputados e presidente do Supremo Tribunal Federal. E ele pede para que a gente coloque aqui na ordem correta de precedência para poder marcar a alternativa correspondente. Então aqui é simples. Nós já vimos que onde o presidente da República está, ele é quem preside o cerimonial, ele é quem vai comandar a ordem de precedência. Então o presidente da República é o primeiro. O segundo seria o vice-presidente da República, mas ele não está mencionado aqui, né, no enunciado. Essa autoridade não está anunciada. Então quem vem na sequência ao presidente da República é o embaixador. No caso aqui, o embaixador da França. Depois do embaixador da França, aí vem a tríade, presidente do Congresso Federal, que é o presidente do Senado, o presidente da Câmara dos Deputados e o presidente do Supremo Tribunal Federal, do STF. No caso aqui, tem o da Câmara dos Deputados e tem aqui o do STF. O da Câmara dos Deputados ainda vem primeiro. E na sequência vem o presidente do Supremo Tribunal Federal. E por fim, o almirante. Então a ordem vai ser a seguinte, recapitulando aqui: primeiro o presidente da República, depois o embaixador da França, porque os embaixadores, quando presentes em eventos federais, de caráter federal, eles têm essa precedência. Na sequência, o presidente da Câmara dos Deputados, depois o presidente do Supremo Tribunal Federal e, por fim, o almirante. Uma questão de concurso aqui de 2024, da banca Sesgran Rio, para o cargo de técnico de planejamento e pesquisa, comunicação social e divulgação científica do IPEA, traz o seguinte em seu enunciado: imagine que o Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada, IPEA, vai realizar uma cerimônia oficial no auditório da sede, na capital federal, da qual participarão ministros de Estado, governadores, membros do Congresso Nacional e de assembleias legislativas, além de outras personalidades nacionais. A fim de seguir o que prevê o Decreto-Lei nº 70.274, o cerimonial deverá considerar que a precedência de... E aí ele vai trazer aqui algumas alternativas e eu vou julgar qual é que está correta e qual é que está errada. No final, apenas uma estará correta, eu tenho que marcar essa. E aí eu vou ler cada um agora aqui, começando pela letra A. Lembrando que a pergunta refere-se aqui à ordem de precedência. Letra A. Ministros de Estado, a precedência dos ministros de Estado é determinada pela data de criação do ministério. Isso é o que diz a letra A. E já é a que está correta. Quando nós temos mais de um ministro presente em um evento e eu tenho que determinar a ordem de precedência entre esses ministros, essa ordem de precedência é determinada pela data de criação dos ministérios. E daí o ministro que ocupa a pasta mais antiga vai ter precedência sobre os demais. O que ele diz nas outras alternativas? Só para você ter ideia, né, do nível de dificuldade de uma questão como essa. A ordem de precedência de governadores é determinada pelo número de habitantes do Estado. Está falso. Tal qual ocorre com a precedência dos ministros, entre os governadores, a precedência também é determinada pela data de constituição histórica daquela unidade da federação. Então, os estados mais antigos, os governadores dos estados mais antigos, têm precedência sobre os demais. E aqui eu antecipo que o governador da Bahia ele vai sempre ter precedência sobre os demais, seguido pelo governador do Rio de Janeiro e aí daí por diante. Letra C. Membros do Congresso Nacional é determinada pela representação partidária, também não, de forma alguma, a representação partidária vai ser levada em consideração aqui no protocolo cerimonial público. Membros da Assembleia Legislativa é determinada pela quantidade de mandatos, também não. Personalidades nacionais é determinada pela ordem da chegada à cerimônia, também não. Ou seja, ele está dizendo aqui que quem chegar primeiro vai merecer uma precedência precípua em detrimento dos demais, também não. Aqui está bem claro, a resposta é a letra A, ministros de estados é determinada pela data de criação do ministério.